Hoje você vai conhecer 3 lugares que parecem não existir. Escondidos nos vastos territórios da China, eles desafiam a lógica e a própria noção de realidade. Cada um guarda um segredo, um mistério que ecoa como um sussurro antigo. A floresta de pedra de Shilin, a caverna Reed Flute em Guilin e o lago celestial de Tianshan. Prepare-se, porque essa jornada não é apenas uma viagem pela natureza. É uma travessia por portais onde o tempo e o espaço se distorcem, como se a Terra escondesse passagens para outros mundos. 1. Floresta de Pedra de Shilin, o labirinto dos deuses de pedra. Imagine um horizonte pontilhado por colunas afiadas, torres que parecem árvores petrificadas erguendo-se em direção ao céu. Esse é o coração da Floresta de Pedra de Shilin, em Yunnan. As formações calcárias foram moldadas ao longo de milhões de anos, mas há algo em sua geometria que vai além da ciência. É como se mãos gigantes, invisíveis, tivessem esculpido cada ponta, cada curva. Caminhar por Shilin é perder-se em um labirinto natural. Os corredores estreitos se abrem em clareiras inesperadas, e as pedras projetam sombras que se alongam e se transformam com a luz do sol. Os moradores locais acreditam que as rochas são guardiãs antigas, espíritos adormecidos que observam em silêncio. Alguns dizem que à noite, quando a lua ilumina a floresta, o som do vento entre as pedras ganha vozes. E quem escuta com atenção jura ouvir cânticos de outra era. Há lendas que falam de viajantes que se perderam ali e nunca mais voltaram. Outros, ao saírem, afirmam que o tempo havia mudado. Um simples passeio durou horas para uns e dias para outros. A floresta de pedra parece brincar com a percepção, como se o espaço fosse elástico, moldado por uma força invisível. Estar em Shilin é como caminhar sobre a pele da terra, sentindo que em cada ponta de pedra há um segredo, uma história que nunca será contada por inteiro. Lago Celestial de Tianshan, o espelho entre os mundos. De Guilin, viajamos para o extremo oeste da China, em Xinjiang, onde as montanhas de Tianshan se erguem como muralhas cobertas de neve. No meio desse cenário majestoso, repousa o Lago Celestial, um espelho de águas cristalinas tão azul que parece refletir não o céu, mas algo além dele. Ao se aproximar, o silêncio é absoluto. O som do vento entre as montanhas e o leve movimento das águas são quase hipnóticos. É como se o lago tivesse o poder de acalmar e, ao mesmo tempo, despertar uma estranha sensação de que você não deveria estar ali. A lenda diz que o Lago Celestial foi criado por lágrimas de uma deusa que chorava pela perda de seu amado. Cada gota se transformou em água pura, e o lago passou a ser um ponto de encontro entre os mortais e os imortais. Alguns acreditam que olhar para as águas por muito tempo é como espiar para outra dimensão. Há quem veja cidades submersas, templos dourados e até mesmo figuras caminhando nas margens que não existem. À noite, quando o céu se cobre de estrelas, o lago parece duplicar o universo. O reflexo cria a sensação de estar suspenso no meio do infinito, como se fosse possível atravessar a superfície e adentrar um cosmos paralelo. Poucos ousam permanecer ali sozinhos, porque dizem que o lago chama. Um sussurro suave que convida a mergulhar e desaparecer. O Lago Celestial de Tianshan é a fronteira entre o real e o impossível, um lugar que parece guardado por forças que os humanos não conseguem compreender. E finalmente vamos conhecer a caverna Reed Flute, Guilin, Guangxi, o Portal das Estrelas. As estalatites e estalagmites da caverna não seriam simples formações de calcário, mas colunas deixadas por viajantes vindos do céu. Segundo a lenda, seres luminosos desceram há milênios para ensinar aos humanos as artes da música e da ciência. Para marcar sua passagem, eles transformaram a caverna em um templo cristalino, que brilhou com as cores de suas naves. O som da flauta que ecoa ali seria a linguagem desses visitantes, gravada nas paredes da caverna como uma saudação eterna.
Quem consegue ouvir e compreender as melodias teria acesso a um conhecimento escondido entre mundos. O chamado do irreal. A floresta de pedra, a caverna Reed Flute e o lago celestial de Tianshan. 3 lugares tão enigmáticos que parecem não pertencer ao nosso mundo, mas sim a histórias que os deuses esqueceram de esconder. Talvez sejam apenas caprichos da natureza, ou talvez sejam portais, deixados como pistas para nos lembrar de que a realidade é mais frágil do que acreditamos. E ao conhecê-los, você percebe: alguns lugares não foram feitos apenas para serem vistos, mas para serem sentidos. Lugares que parecem não existir, mas que nos lembram, com sua beleza impossível, que o mistério sempre caminha ao nosso lado. Vamos conhecer agora 3 das muitas lendas contadas sobre esses fascinantes lugares. Floresta de Pedra de Shilin, Yunnan, a lenda dos gigantes adormecidos. Há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem, dizem que gigantes percorriam a Terra. Eles eram guardiões do equilíbrio, moldando montanhas e rios com suas próprias mãos. Quando sua missão terminou, os gigantes escolheram descansar em Shilin. Deitaram-se lado a lado e o tempo transformou seus corpos em torres de pedra. Os anciãos da região contam que, em noites silenciosas, é possível ouvir o eco de seus corações pulsando nas rochas. Dizem que a floresta de pedra é, na verdade, um exército adormecido, aguardando o momento em que será chamado de volta para proteger a humanidade. Caverna Reed Flute, Guilin, Guangxi, o Portal das Estrelas. As estalactites e estalagmites da caverna não seriam simples formações de calcário, mas colunas deixadas por viajantes vindos do céu. Segundo a lenda, seres luminosos desceram há milênios para ensinar aos humanos as artes da música e da ciência. Para marcar sua passagem, eles transformaram a caverna em um templo cristalino, que brilhou com as cores de suas naves. O som da flauta que ecoa ali seria a linguagem desses visitantes, gravada nas paredes da caverna como uma saudação eterna. Quem consegue ouvir e compreender as melodias teria acesso a um conhecimento escondido entre mundos. Lago Celestial de Tianshan, Xinjiang, o espelho dos deuses do céu. Entre as montanhas nevadas, o Lago Celestial nasceu das mãos de deuses viajantes que vieram do espaço em tempos imemoriais. Eles moldaram a água para criar um portal, um espelho capaz de refletir não apenas o céu visível, mas universos distantes. As águas cristalinas seriam uma janela cósmica. Os pastores locais dizem que, quando a lua está cheia, é possível ver nas ondas não apenas estrelas, mas cidades flutuando em outros mundos. A lenda afirma que os deuses ainda observam a humanidade através desse lago, esperando o momento em que voltarão a atravessar o espelho para caminhar novamente entre nós. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar e se inscreva no canal.